Bem, galerinha, sejam bem-vindos à nossa primeira aula aí de programação de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é eu mostrar para vocês como que funciona o processo aqui de instalação do software que a gente vai utilizar para codificação, né, para escrever nossos programas. A gente vai utilizar aqui o CodeBlocks, que é um software mais ou menos padrão, tem instalado nos laboratórios. O pessoal, quando começa a programar, utiliza ele, tá? Eu vou fazer o seguinte, para mostrar desde o início, eu vou pegar aqui o código e eu vou desinstalar ele aqui, instalar ele do zero, para a gente fazer uma instalação completa aqui, mostrando para vocês o local de instalação, onde vocês vão baixar certinho, tá? Deixa eu ordenar aqui, CodeBlocks, deixa eu só desinstalar ele aqui. Vocês estão acompanhando aí, né? Estão vendo minha tela? Estão vendo, pessoal? Sim. Beleza, beleza. Então, eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão baixar o software, né? Aqui, ó, vocês vão digitar no Google Code Blocks, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, para vocês verem aqui o que eu estou falando. Aqui, ó, Code Blocks, tá? Isso aqui que vocês vão digitar no Google. Beleza, ele vai aparecer essa primeira página, né? Deixa eu essa lupinha aqui para cá, depois a gente usa ela. Aí, não é a primeira, que essa aqui, essa JetBrains aqui, vocês vão baixar essa aqui, ó, codeblocks.org. Vocês já podem ir em downloads. Aí aqui em download, vocês vão usar essa opção aqui, ó, download the binary release, tá? É essa que é a versão binária, né, do CodeBlocks. Clicou. Aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, vai aparecer várias opções aqui para vocês. Vocês vão escolher essa aqui, ó, Ming GW no Setup. Essa aqui que vocês vão escolher. Pode ser tanto nesse Force Hub quanto no SourceForge, tá? Baixar aqui do SourceForge. Então, aqui, ó, vou escolher essa versão no Setup aqui do SourceForge. Beleza, ele aparece aqui essa tela. Um monte de cookie aí. Eu pesquisei uma geladeira para minha sogra, aparece muito daréu de cookie, né? Aqui eu vou em Download Lasted Version, cliquei, aí ele vai começar a fazer o download, né? Beleza, download, e aqui eu vou em salvar. Salvei ali na pasta download, deixa eu ver se ele já terminou de remover aqui. Ó, removeu a instalação, ele não está mais na minha máquina, né? Então, ó, eu não tenho CodeBlocks aqui instalado. Está fazendo o download aqui. Deixa ele abrir aqui a instalação. Pergunta se sim, beleza. Cancelar uma das instalações aqui, eu baixei duas. Ó, abriu essa tela de instalação aí, né? Então, telinha aí, ó. Beleza, tranquilinho. Aí, vamos lá. Próximo. Aí eu dou um I agree, né? Eu aceito. Pode instalar o que manda para nós aqui, é esse Ming GW aqui, ó, que é o compilador, tá? Que é o GCC que a gente vai utilizar. Esse aqui é um conjunto de aplicativos para poder funcionar no Windows, tá? Então, é o GCC para o Windows, basicamente. GCC é um compilador. Eu vou explicar o que é um compilador para vocês. Ele vai instalar aqui em arquivos de programa, vai realizar a instalação. Enquanto ele está realizando a instalação aqui, vou explicar para vocês o seguinte. O que é um compilador? Um compilador, ele traduz um programa numa linguagem de programação de alto nível em
código binário que a máquina entende, né? Que o processador da máquina entende. C é uma linguagem de programação extremamente popular, extremamente utilizada, porém, o computador não entende C. O computador, ele é um sistema computacional binário, ele entende zeros e uns. Eu preciso transformar C para zeros e uns. Aí eu uso um compilador. E o compilador que nós vamos utilizar aqui é o GCC. O CodeBlocks, ele é um ambiente para a gente criar os nossos programas e inclui internamente o GCC. Então, é só para esclarecer o que é um compilador. Compilador é isso. Eu pego um código em C, um arquivo C, o computador não entende C, pego esse cara e traduzo ele para a linguagem que o computador entende, que é o sistema binário, né? Então, essa que é a ideia por trás aqui de um compilador. Eu estou instalando aqui o CodeBlocks e internamente eu estou instalando o GCC, que é o compilador dele, tá? A gente vai precisar de um software de codificação, né? Beleza? Está finalizando aqui a instalação. Aqui, ó, ele pergunta: Do you want to run code blocks now? Você quer executar o code blocks agora? Sim. Ele vai abrir aqui o code blocks. Ele tem uns bugzinhos aqui, ó. Esse aqui ele fica tentando abrir, eu não sei o que que é. Mas enfim, ó, ele já abriu o code blocks para mim, tá? Beleza. O que vocês vão fazer? Fechar isso aqui, tá aqui o ambiente, bacaninha. Eu vou agora em File, New, File. Então, arquivo, novo arquivo. Eu vou criar um novo arquivo. E vou criar aqui um arquivo que a origem, né, o source aqui é C. Go, next, C. Aqui é aonde que vai ficar esse arquivo. Eu vou colocar esse arquivo aqui dentro de uma pastinha que tem a ver com programação de computadores, né? Ó, esse arquivo meu aqui, eu vou chamar ele de P1. P1 de programa 1, tá? Aqui não precisa mudar, eu vou salvar ele aqui e vou finalizar. Pronto. Aqui é o que nós precisamos, né? Para a gente poder desenvolver os nossos programas, né? Que é baixar o compilador e agora eu estou pronto para codificar. Eu já vou pôr a mão na massa, nós não estamos com muito prazo não, tá? Eu já vou vir cá e já vou escrever um primeiro programa em C aqui, para que a gente possa já interagir com o ambiente. Eu vou dar um include, é um comando, eu vou dar um include em uma biblioteca de C que chama stdio.h. Essa biblioteca, o que é isso? C, quem desenvolveu C, ele desenvolveu um conjunto de arquivos para facilitar a vida do programador, incluindo essa biblioteca stdio.h. Essa biblioteca stdio.h, ela tem código para ler dados de um teclado, dispositivo de entrada e saída de dados, e mandar dados para o monitor. Então, essa biblioteca ela é fundamental para a gente saber se os nossos programas estão funcionando, tá? Então, por isso que eu dou include nela aqui. Não se assustem com esse código em inglês, naturalmente vocês vão pegando a manha. Por enquanto, você só absorve o que é esse cara aqui, ó, int main return 0, tá? Esquece isso aqui por enquanto. Eu preciso de colocar isso aqui para poder fazer o negócio funcionar. E aqui, ó, é que agora eu coloco o meu código, tá? Eu vou fazer um exemplo simples aqui, ó.
Eu vou criar uma variável, que é uma área de memória no computador, e ela vai se chamar x. Eu vou fazer com que x vale 10, o inteiro 10, e eu vou imprimir esse cara na tela. Vou explicar depois detalhadamente o que é cada uma dessas coisas. Então, o que meu programa faz? Ele joga 10 na memória RAM do computador e imprime o que está em X. O que está em X é o valor 10. Então, eu venho aqui nesse build, nessa catracazinha aqui, ó, eu dou um build. Aqui embaixo tem uma tela chamada Build Messages, que é aonde que vai me mostrar se meu código tem erro ou não. Por exemplo, se eu esquecer desse ponto e vírgula aqui, ó, e dar um build, ele vai dar uma mensagem de erro para mim, ó. Deixa eu ilustrar ela aqui para vocês. O que está escrito nessa mensagem de erro? Erro, linha 7, expected, ponto e vírgula, before printf. Esperado, ponto e vírgula, antes do printf. Olha onde que está o printf. Antes dele é aqui, ó. Por quê? Porque em C o compilador desconsidera esses espaços. O compilador não reconhece espaços, ele simplesmente desconsidera. Então agora eu vou colocar aqui o ponto e vírgula, que eu falei com vocês que precisa, né? Deixa eu voltar aqui para 100. E vou compilar novamente, ó. Aí ele mostra build finish. 0 erros, 0 warnings, e gastou esse tempo aí para poder executar. Então é isso. E isso aqui é um compilador em C, né? Veja só, agora eu vou abrir para vocês aonde que está o meu código. Deixa eu abrir aqui para ilustrar para vocês. Ó. Deixa eu pegar aqui o meu diretório. PC1. Deixa eu só criar aqui, é porque essa turma aqui eu dei aula em 2020, segundo semestre. Eu dei uma aula para uma turma anterior de vocês. Deixa eu só pegar esses arquivos que eu utilizei aqui e vou jogar lá dentro, com exceção desses arquivos aqui, ó. Rapidinho, só para eu diferenciar aqui. Isso. Aqui, ó. O meu programa é esse cara aqui, ó, P1.C. Na hora que eu compilei, ele gerou o arquivo P1. Esse arquivo aqui é um arquivo binário, tá? Ele é um arquivo binário que o computador entende. O computador entende os dados. Tanto é que se eu abrir ele aqui num editor de texto, ó, tá vendo? Ele não reconhece nada, porque ele não entende isso como arquivo, tá vendo? Ele tá uma bagunça total. Por quê? Porque esse cara aqui é o arquivo que o computador entende. Agora, se eu abrir esse outro arquivo num editor de texto, ó, tá lá o meu programinha que eu fiz, né? Então, só para mostrar para vocês. E ele gera esse um outro arquivo aqui, que faz parte do processo de compilação e é importante para ele, que é esse arquivo .oi, tá? De object. Mas o que interessa para nós é onde está o código. É aqui, é o ponto C. Esse cara aqui é o que vai ser executado. Aí deixa eu só mostrar para vocês, ó, como é que eu executo esse cara. Eu vou copiar esse diretório dentro do Windows, tem um subsistema operacional, que é o DOS, tá? E esse programa eu vou executar ele no DOS. Aí, ó, eu vou acessar aquele diretório, aqui, ó, C, dois pontos, deixa eu dar um zoom aqui, ó,
C, dois pontos, user, César, Dropbox, FTM, PC1, tá? Tô aqui. Na hora que eu dar um dir aqui, ó, que é tipo listar o conteúdo, ele tá aqui o arquivo, ó, p1.c, p1.exe, p1.o. E aqui eu executo ele, ó, p1.exe, tá vendo? E dou Enter. Olha lá, ó, ele mostrou 10 na tela, né, que é o que o meu programa faz. Beleza? Então é assim que funciona a coisa por trás dos panos. Só que o CloudBlocks ele facilita para a gente, não precisa fazer isso. Depois que você dá o build, basta você vir nessa setinha aqui, dar um run, ó. Ele já abre o DOS e já imprime na tela, né? Então ele faz isso de forma automática. Então esse processo de abrir essa tela preta não tem necessidade. Você constrói o programa aqui, ele já executa, beleza, tá aqui o número 10, que foi o que foi impresso na tela. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Posso continuar? Querem perguntar alguma coisa? E aí? João Paulo, Jonan, tá entendendo? Tá dando certo? Tá tranquilo? João Vitor, parece que eu já dei aula para você, hein, João Vitor? Aprendeu a programar até hoje? Ah, tá agarrado, César. Eu tinha desanimado do ambiente de estudo aqui, tava acaiado demais, aí eu tive que fazer um home office adaptado aqui no quarto, agora tá 100%. Agora é agarrar e não parar de jeito nenhum, trancar jamais. Ah, não, beleza. Seja bem-vindo de volta, então. Obrigado. João Pedro, tranquilo? Diayami, Wesley Lopes. Bruna, seja bem-vinda. Então é isso, pessoal. Até agora é isso, né, que eu queria passar para vocês em termos, vocês precisam gerar aí um primeiro programa. Eu vou disponibilizar esse vídeo depois, aí vocês dão uma avaliada, tá, nele. Bem, vamos programar, né? Deixa aqui meu software aberto, bacaninha. Agora eu vou abrir aqui umas aulas que eu tenho. Basicamente, essa aula que eu vou começar aqui com vocês, esse cara, professor André Bax, esse material, ele que elaborou. Eu utilizo porque eu gosto desse material, eu achei bem completinho, sabe? E eu vou utilizar esse material nas nossas aulas. Tá? O André Bax aí, ele é doutor, ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia, ele tem umas listas de exercício interessantes e eu utilizo o material dele aqui nas nossas aulas, tá? E eu vou utilizar com vocês esse material para a gente poder começar a aprender C. Uma coisa é o compilador, outra coisa agora é entender a linguagem, entender os detalhes da linguagem, né? A gente discutir os detalhes, essa parte inicial da disciplina, muito importante, tá? Bem, linguagens de programação, né? Você tem aí linguagem de máquina, que o computador entende apenas pulsos elétricos, né? Presença ou não de pulso, que é representado por 1 ou 0, comentei sobre isso, né? Tudo no computador deve ser descrito em termos de 1 ou 0. Só explicar isso aqui para vocês de uma forma mais aprofundada. Vocês sabem o que é 1 e 0? Alguém quer discutir isso? Falar sobre isso? O pessoal fala assim, mas o computador usa o sistema binário. Vocês têm noção o que é isso? O que é essa questão de binário? Alguém quer comentar? Alguém sabe? Eu vou ilustrar, como ninguém quer comentar, eu vou ilustrar aqui da minha forma, tá? Veja só, essa imagem aqui, ó,
essa imagem aqui é de um pulso de clock, um sinal elétrico que faz um circuito integrado, um CI, funcionar. Em eletrônica digital, os componentes eletrônicos, os CIs, processador, memória RAM, HD, SSD, monitor, teclado, eles funcionam por meio de sincronizadores. Os sincronizadores, eles são gatilhos que fazem o CI funcionar, o circuito integrado funcionar. Então, tudo quando se trata em eletrônica, a primeira coisa que você estuda é clock. Por quê? Porque o clock é que faz o CI funcionar. Por exemplo, o processador, ele só funciona porque tem um sincronizador, tem um outro circuitozinho, ou às vezes um circuito interno dentro do circuito maior, que gera esse sinal de clock. As coisas no computador, gente, elas funcionam ou na subida do clock ou na descida do clock. Então, vou te dar um exemplo. Quando um processador, o que o processador faz? Ele processa instruções. O que são instruções? Instruções são isso aqui, ó. Isso é uma instrução, isso é uma instrução, isso é uma instrução. Como que ele faz para processar isso aqui? Ele tem que, inicialmente, ir lá na memória RAM e ler essa instrução e essa instrução. Como que ele faz para fazer isso? No subida do clock ou na descida do clock. É assim que funciona o processador. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu declarei X, fiz com que X receba 10 e imprimi X na tela, né? Aí, como é que funciona internamente esse programa, né? Como é que é a ideia desse programa? Eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Não sou muito bom de desenho não, mas vou desenhar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui, eu quero usar... Como é que eu faço para usar aqui aqui, ó, lousa interativa. Abrir uma lousa interativa. Beleza, vamos ver se vai dar certo. Enviar, beleza. Beleza, abrir aqui uma lousa interativa. Vocês estão vendo a lousa aí? Respondem, por favor. Beleza, aqui ó, eu vou mostrar para vocês como que a coisa funciona, tá? Eu tenho aqui, ó, esse cara aqui é a memória RAM, e a memória RAM, ela tem esse programa nela. Tá? Tá lá, é claro que em bits, né? A memória RAM, não sei se vocês já começaram a estudar eletrônica, alguma coisa assim, ela é um monte de capacitorzinho, sabe? Que fica lá e armazena sinais, zeros e uns. Então, esse int x aqui, ele é transformado em zeros e uns pelo compilador. E tá lá na memória RAM, tá? Então, esse cara aqui é a memória RAM, beleza? Deixa eu colocar aqui só para escrever aqui, ó. Deixa eu colocar uma caixa. Aqui, ó, deixa eu colocar isso aqui. Como é que eu faço para colocar Como é que eu faço para mandar esse aqui para frente, hein?
ordenar, trazer para frente. Perfeito, ó. Tá aqui o meu programa, né? Esse cara aqui é o meu programa, bonitinho. Só faz isso aí. E aqui eu tenho, vou colocar uma identificação aqui, que é a memória RAM. Então, beleza, ó. Bonitinho e tal, beleza. Aqui, ó, do lado de cá, eu vou colocar para o lado de cá, ó. Eu tenho o meu processador. Então, eu vou identificar ele aqui, ó, como sendo o processador. Beleza, bacaninha aqui, ó. Beleza. Eu tenho o processador. Dentro do processador, eu tenho aqui um cara chamado, vou colocar aqui internamente. Opa. Aqui eu tenho um cara chamado controle. Unidade de controle. Eu vou abreviar aqui, mas é unidade de controle. Esse cara aqui no processador, ele é um dos mais importantes, tá? Eu tenho aqui a unidade de controle dentro do processador. E eu tenho aqui mais dois caras importantes também dentro do processador. De um lado, eu tenho a ALU, que é a unidade lógica e aritmética, certo? E eu tenho aqui, ó, também um outro cara que é importante, que são os registradores internos, que são pequenas memórias internas, tá? Isso, registradores, menorzinho aqui, ó. Perfeito. É isso. E aqui, deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Eu tenho aqui uma seta para cá. Essa seta, ela não está muito legal, não, mas... Porque, na verdade, ela nos dois sentidos, a seta. Eu acho que eu não botei aqui, ó. Vamos ver essa barra aqui. Talvez essa aqui vai dar certo, né? Aqui, ó. Eu tenho uma barrazinha aqui que tá ligando os dois, né? Beleza? Vamos ver aqui. Beleza. Então, tem essa barra aqui que está conectando o processador na RAM, né? E aqui, ó, eu tenho os dispositivos de entrada e saída. Colorir, não precisa de colorir, não. Eu tenho aqui os dispositivos de entrada e saída, e eu vou colocar aqui dois dispositivos. Aqui eu vou ter o vídeo, que é o monitor, né? Então, aí, ó, o videozinho, tá aí, perfeito. E eu vou ter aqui também o teclado, tá? Nessa minha lógica aqui, eu vou ter o tecladozinho como representação, né? Aí, ó, teclado. São dispositivos de entrada e saída do meu computador. Perfeito, bacaninha, bonitinho, tá aí. E eu também tenho esse barramento com o teclado, essa ligação, né? Do vídeo, né? Tá aqui. E eu vou colocar um pouquinho mais embaixo aqui, porque eu não tô com muita manha de desenhar, não.
mas eu tenho aqui um outro barramento aqui, né, com o teclado. Né? Então tem essas muito grosseira aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir. Não, acho que é o mínimo, isso aqui é o mínimo. Não consigo não. Beleza. O controle, ele vem cá e busca essa instrução aqui, ó, na memória RAM. Como é que ele faz para buscar essa instrução int_x? Né? Ele, na subida do clock, ele vem aqui e lê o que está na memória RAM. Tá? E isso vai lá para dentro dele. Ó, eu tenho que alocar a memória. Beleza. Na hora que ele vai em alocar a memória, aqui é como se existisse ou uma divisão aqui dessa caixinha, deixa eu aumentar ela aqui, ó, que aqui é a área das instruções, e aí ela parte no meio aqui. Deixa eu Ctrl Z aqui. Ela parte no meio. Eu crio uma outra área aqui, que é uma área de dados. A memória RAM, ela acaba sendo dividida. Ele vem aqui nessa área de dados, Ctrl+C, Ctrl+V, só para ver se ele agiliza aqui. Não, não deu certo. Duplicar, beleza. Ele vem aqui e coloca o X na área de dados aqui, ó. Ele faz isso nessa primeira instrução. Né? Então, o processador busca o int_x, quem busca é o controle vem e separa uma areazinha de dados aqui na memória RAM e fala, o endereço é x, tá? Tanto é, só mostrar para vocês que ele faz isso, se eu vier aqui, ó, e imprimir, na hora que eu crio o x e imprimir o endereço de x, ó, se eu fizer isso aqui, ó, e comercial x, ali quer dizer um endereço, tá? Eu estou imprimindo um endereço. Na hora que eu faço isso aqui, ele vai me mostrar um endereço, ó, que é esse número aqui, ó, 64.22.044. Esse é o x, é um endereço de memória RAM. Então, na hora que eu executo aqui, ó, ele vem e gera esse endereço. Ele vem aqui, deixa eu dar um Ctrl+C aqui, ó, e pega esse endereço aqui na memória, tá? É isso que ele faz. Ver se vai dar certo. Olha lá, ó. Esse é o endereço da memória. Deixa eu diminuir aqui para ver se ele fica menorzinho, para vocês entenderem, ó. Beleza, então esse é o primeiro passo. Depois ele fala assim, ó, não, nesse endereço aqui você vai jogar 10. Então o controlador faz isso também. Eu vou vir cá, vou pegar uma calculadora de programador aqui, vou digitar 10. 10 em binário é 1010. Então, o que ele faz nesse código é vir cá e colocar 1010 aqui, ó, na memória, nesse endereço. Então, no endereço 64.22.044, ele colocou esses bits, o 1, o 0 e o 10, né? Se eu criar uma outra aqui, ó, por exemplo, se eu criar uma outra variável, o y, e fazer a mesma coisa, imprimir o endereço dela, olha lá, ó. Ele imprimiu, ele está regredindo, engraçado, mas ele basicamente tirou 4 bytes. Foi o que ele fez aqui nessa lógica. Muito interessante esse código aqui, né? Aqui, ó, ele veio cá e criou aqui mais uma área de memória, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar aqui, ó, y igual a 20, né?
Na hora que ele fizer isso, ele vai vir aqui, deixa eu colocar 20 na minha calculadora científica. 20 é esse código aqui, ó. É esses bits aqui, ó, para representar 20, né? 0 à esquerda aqui não precisa, né? Então, é esse o que ele representou aqui, ó. Tá vendo? Aí, beleza. Eu vou colocar só mais um código que eu acho que vai ficar mais interessante, ó. Acho que vai ficar mais legal se eu colocar mais um código aqui, ó. Eu vou criar aqui mais uma variável chamada z, tá? E vou imprimir aqui o valor de z, só para vocês entenderem como é que funciona um programa. Isso é antes de aprender a codificar, tá? Aqui, ó. Nesse endereço de memória, então, ó, ele está colocando, criou mais aqui um endereço de memória e colocou z. Então, aqui eu tenho que declarar y e z, né? E eu vou colocar mais um código aqui, que é o seguinte, não é x igual a 10 só. Eu vou colocar x igual a 10, y igual a 20, e vou colocar que z é igual a x mais y. E aqui eu vou imprimir o valor de z, ó. Então, vou adicionar esse código aqui, que é uma adição, para eu usar a LU, aqui que eu estou querendo usar. Então, olha que interessante aqui, ó. Beleza, aqui continua sendo um RAM, tá? Só que aqui é dados, né? Só mostrando que isso aqui é dados. Então, ele fez isso aqui, ó. Então, o controle buscou esse cara, fez essa atribuição, jogou 10, pegou esse cara, jogou 20 aqui na memória e pegou esse comando aqui, ó, e jogou ele para a LU. A LU é que faz essa conta, x mais y. É essa unidadezinha aqui de controle que faz isso. E para ela fazer esse x mais y, ela pega e coloca o valor de x dentro de um registrador que está aqui, o valor de y dentro de um registrador que está aqui, e só depois que ela coloca dentro dos registradores é que ela usa a ALU. Então, os registradores, eles absorvem valores que estão em x e y. Eles armazenam dentro do processador. Porque a ALU, ela não acessa a memória, ela acessa os registradores. E o controle não acessa diretamente, o controle é responsável por buscar os dados de x e y que estão na memória e jogar dentro dos registradores, né? É assim que funciona. Beleza. A ALU vai e faz a soma, né, de 10 com 20. E pega o resultado, então vamos somar aqui, ó, esse valor mais 10. Não, é porque aqui está em binário, deixa eu colocar aqui, ó, 20, ó, 20 mais 10, igual, dá esse valor aqui, ó. Então, deixa eu copiar ele. Esse valor aqui de resultado, que é esse valor aí, o que ele faz, né? Ele coloca na memória, ó, que é esse valorzinho aí. Deixa eu tirar o zero à esquerda aqui, ó, que é esse valor, né? Ele coloca ele em Z. Beleza. Depois o printf, o controle pega esse cara, certo? E joga ele para o vídeo. Então, basicamente, o que o controle faz aqui, ó, é pegar esse cara e colocar ele aqui, ó, mostrar ele na tela, no vídeo aqui, ó. Então, ele passa aqui para o dispositivo de saída
e o vídeo vai e apresenta esse valor aqui. Então, esse comando printf, ele mostra esse valor aqui, só que em decimal. Em decimal é 30, né? Então, ele converte aqui para decimal na hora de apresentar o valor, tá? Por que que ele converte para decimal? Porque o printf, quando eu imprimo um inteiro, ele pega o valor, esse porcento i aqui, ó, eu substituo pelo que x vale, mas já transformando para decimal. Então, ele imprime aqui o 30 e manda o 30 por vídeo, né? E aí o vídeo mostra o 30. Nesse código específico não teve interação com o teclado. Então, é assim que um computador funciona, gente. Isso é para qualquer programa. Ele tem a unidade de controle, a unidade de operações, né, de operações lógicas e aritméticas, os registradores, a RAM, que tem o código, que são as instruções, e os dados endereçados através das variáveis, né, mostrando para vocês aqui. E ele faz a conta. Aí, na hora que eu executo o meu programa aqui, ó, eu vou do build, depois vou no run, aí, ó, ele mostra 30. Mostrou aqui também o endereço de memória, né? Ele mostrou aqui os endereços. Né? Então, é isso que é feito dentro desse meu código que eu acabei de mostrar para vocês em C. Então, eu estou explicando aqui para vocês como que um computador funciona. É assim, isso é para qualquer software. Ficou claro essa questão? Vocês entenderam? Conseguiram entender? Alguém me salva. Beleza, João Vitor. Obrigado pelo retorno aí. Espero que tenha ficado claro, mas é assim que funciona, né? Então, começa pelo clock, o clock lê dados da memória, né? Depois você tem... Eu fechei a apresentação? Acho que eu fechei, sem salvar. Mas acho que não vai precisar dela mais não, né? Mas é isso, eu acho que eu fechei a lousa aqui. Acho que ela tá aqui, deixa eu ver se tá. Ah, tá, ele tá aqui. Né? Então é assim que funciona, né? Um computador ele funciona dessa forma. Eu vou mostrar para vocês, ilustrar o funcionamento. E aí você faz todo tipo de programa, todo tipo de cálculo, né? O que nós vamos aprender é construir essas instruções aqui, ó, uma linguagem de programação de alto nível, né? Mas sempre lembrando que o processador busca cada instrução sequencialmente, ele faz essa declaração, atribuição, operação lógica e aritmética e manda para o dispositivo de saída com o printf. Bem simples, bem direto. É assim que um computador funciona, né? Essa aqui é a ideia geral de um computador. Beleza, galera? Esse funcionamento do computador, ele é muito importante vocês entenderem, né? Porque, pode olhar, todo computador tem processador, tem memória RAM, tem dispositivo de entrada e saída. É isso, né? Quando eu executo aqui, ó, o que que eu estou fazendo nesse botão? Né? Eu estou carregando o meu programa para a memória, né? Eu estou vindo aqui, ó, e carregando ele. Quando eu clico naquele apontamento lá verdinho, né? Ele está basicamente fazendo isso. Ele está carregando o programa aqui para a memória RAM, né? Agora, quem toma conta de tudo é o processador, né? O clock de um processador, ele está na casa hoje dos 3, 4 GHz. O que que é giga? O que que é hertz?
É a quantidade de vezes que aquele pulso oscila por segundo. Então, essa chave que o clock faz de ir de 0 para 1 e de 1 para 0, um processador de 3 GHz, ele faz isso 3 bilhões de vezes por segundo. É assim que funciona. Olha a capacidade do ser humano criar um dispositivo que faz o clock algo variar 3 bilhões de vezes por segundo. O que é genial? Esse temporizador, uma chave, é como se você desligasse uma lâmpada e ligasse a lâmpada 3 bilhões de vezes por segundo, né? A capacidade que o ser humano tem de fazer isso, né? De conseguir fazer algo desse tipo, né? E também a capacidade do ser humano tem de construir chips, né? CIs miniaturizados, né? Então, toda essa lógica que eu coloquei para vocês aqui, ela é construída dentro de um CI, que, na verdade, esse CI, o que ele faz? É tão genial que o CI, ele controla a eletricidade elétrica, desculpe, os pulsos elétricos, né? E, o que um CI faz é administrar corrente elétrica. A hora deixa a corrente passar, a hora não, armazena a corrente aqui. Aí na hora que armazena aqui, depois pega essa corrente com que não tem corrente e faz uma operação aritmética. É muito genial como é que o cara conseguiu pegar a eletricidade e fazer contas matemáticas por meio de portas END. Como é que o cara conseguiu pegar capacitores e colocar dentro de um módulo de memória RAM, né, em que cabe bilhões de bits, né? Se você pegar 1 GB de RAM, 1 GB é 1 bilhão de bytes. Vezes 8 dá 8 bilhões de bits. Como que você consegue fazer um módulo de memória? Isso aqui é muito genial, né? Aqui, ó, você pegar aqui um DIMM RAM, né? Um módulo de RAM, memória RAM, esse cara aqui, ó. Cara, esse cara aqui, ó, memóriazinha dessa aqui, ó, esses CIs que estão aqui, o resto é só, são equipamentos de proteção, né, de barramento, mas os dados estão armazenados aqui dentro dos CIs. Cara, isso aqui é armazenar 8 bilhões de coisas, 8 bilhões de bits, né? É muito genial, muito genial. Um inteiro em C ocupa 4 bytes. Um inteiro ocupa 4 bytes vezes 8, 32 bits. Então, um inteiro ocupa 32 bits na memória. Se eu tenho 1 GB de memória, eu vou ter 8 bilhões de bits. Então, vamos colocar aqui, ó, milhões, bilhões, certo? Tá aí, eu tenho 8 bilhões de bits. Se eu pegar e dividir por 32, que é a quantidade de inteiros que eu represento, 10, 20 e tal, ou essa memória, ela armazena 250 milhões de inteiros, de números inteiros. O que armazena 250 milhões de inteiros, né? Um trem desse tamanhozinho aqui, 2 centímetros por, colocar aqui, sei lá, 6, 8 centímetros. Um negócio desse tamanhozinho aqui para armazenar 250 milhões de números inteiros, todos organizadinhos lá. E você pode ainda fazer operações com eles, né? Pegar um, somar com o outro, de acordo com o endereço, né, que ele está. Ele ainda faz isso, essas jogadas. É genial
a computação, ela é genial, sabe? A capacidade do ser humano fazer um chip desse de memória aqui, um CI desse de memória, que armazena 250 milhões de inteiros, é demais, né? Posso criar aqui, ó, 250 milhões de variáveis. Posso fazer um programa que tenha 250 milhões de variáveis inteiras, né? Que ele vai alocando isso na memória. Ele vai fazendo essa alocação de memória. Massa, eu gosto disso, eu acho bem interessante. Na verdade, depois a gente vai ver mais para frente que aqui, ó, se eu quiser alocar aqui, por exemplo, ó, 1000 inteiros, basta eu fazer assim, ó. Né? Aí eu aloco já 1000 inteiros. Né? Se eu quiser alocar aqui 1 milhão de inteiros, ó, eu já faço isso, eu já aloco a memória RAM aqui, ó, 1 milhão de inteiros. Né? Então, eu tenho esse poder na programação de alocação de memória. As variáveis, gente, é isso, é alocar a memória. Né? O conceito de uma variável é esse. Aí depois eu posso pegar aqui, ó, que eu criei esse cara, e fazer com que na primeira posição tenha o número 37, que é na posição 0 aqui, ó. E na posição, e depois a gente vai trabalhar, isso chama vetores. E que na posição do 2, né, que seria indexado pelo 1 aqui, ó, eu ponho, por exemplo, o dia de hoje, que é dia 18. Né? Então, eu aloco essas áreas de memória, né? E depois eu trabalho com esses números. A programação é isso. É você fazer essas operações aí, esses, né, códigos que são tão importantes para o nosso dia a dia, né? Beleza, galera? Galerinha, é isso que eu tinha para a nossa aula de hoje, para não ficar um vídeo muito grande, era isso que eu tinha pensado, mas eu estou à disposição para tirar dúvida de vocês, eu vou interromper a gravação aqui até a nossa próxima aula.